1 Nefi, capítulo 14. Um anjo fala a Nefi das bênçãos e maldições que cairão sobre os gentios. Existem apenas duas igrejas, a Igreja do Cordeiro de Deus e a Igreja do Diabo. Os santos de Deus em todas as nações são perseguidos pela grande e abominável Igreja. O apóstolo João escreverá sobre o fim do mundo, aproximadamente 600 anos a 592 anos antes de Cristo. E acontecerá que, se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus no dia em que ele se manifestar a eles em palavras e também em poder, verdadeiramente para remover-lhes as pedras de tropeço, e não endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, serão contados com a semente de teu pai. Sim, serão contados com a casa de Israel, e serão um povo abençoado para sempre na terra da promissão. Não mais serão escravizados, e a casa de Israel não será mais confundida. E aquele grande abismo que foi cavado para eles por aquela grande e abominável igreja, fundada pelo diabo e seus filhos, a fim de que ele pudesse levar para o inferno as almas dos homens? Sim, o grande abismo que foi cavado para a destruição dos homens encher-se-á com aqueles que o cavaram, para sua completa destruição, diz o Cordeiro de Deus. Não a destruição da alma, a menos que isso signifique ser lançada naquele inferno que não tem fim. Pois eis que isto é segundo o cativeiro do diabo, e também segundo a justiça de Deus para com todos os que cometerem iniquidades e abominações perante ele. E aconteceu que o anjo falou a mim, Nefi, dizendo: Viste que, se os gentios se arrependerem, será bom para eles. E conheces também os convênios do Senhor com a casa de Israel. E ouviste também que aquele que não se arrepender perecerá. Portanto, ai dos gentios, se endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus. Pois vem o tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, uma obra que será eterna, seja para um fim ou para outro, seja para convertê-los à paz e à vida eterna, ou para entregá-los à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente, até serem levados ao cativeiro e também à destruição, tanto física como espiritual, segundo o cativeiro do diabo, do qual tenho falado. E aconteceu que, após ter dito estas coisas, o anjo disse-me: Lembras-te dos convênios do Pai com a casa de Israel? Respondi: Sim. E aconteceu que ele me disse: Olha e vê aquela grande e abominável igreja, que é a mãe de abominações, cujo fundador é o diabo. E disse-me ele: Eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a Igreja do Cordeiro de Deus e a outra a Igreja do Diabo. Portanto, quem não pertence à Igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas, e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E aconteceu que vi a Igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a Igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estava também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi.
E aconteceu ter eu visto que a grande mãe de abominações congregou multidões na face de toda a terra, entre todas as nações dos gentios, para guerrear o Cordeiro de Deus. E aconteceu que eu, Nefi, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra, e estavam armados com retidão e com o poder de Deus, em grande glória. E aconteceu ter eu visto que a ira de Deus se havia derramado sobre aquela grande e abominável igreja, de modo que havia guerras e rumores de guerras entre todas as nações e tribos da terra. E quando começaram as guerras e rumores de guerras em todas as nações que pertenciam à mãe de abominações, o anjo falou-me dizendo: Eis que a ira de Deus está sobre a mãe de meretrizes, e eis que vês todas estas coisas. E quando chegar o dia em que a ira de Deus for derramada sobre a mãe de meretrizes, que é a grande e abominável igreja de toda a terra, cujo fundador é o diabo, então, naquele dia, a obra do Pai começará, preparando o caminho para o cumprimento dos convênios feitos com o seu povo, que é da casa de Israel. E aconteceu que o anjo me falou, dizendo: Olha. E olhei e vi um homem que estava vestido com um manto branco. E disse-me o anjo: Eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eis que ele verá e escreverá o restante destas coisas, sim, e também muitas coisas já passadas. E ele escreverá também sobre o fim do mundo. Portanto, as coisas que ele escrever são justas e verdadeiras. E eis que estão escritas no livro que viste saindo da boca do judeu. E quando saíram da boca do judeu, ou quando o livro saiu da boca do judeu, as coisas nele escritas eram claras e puras, e muito preciosas, e de fácil compreensão para todos os homens. E eis que as coisas que esse apóstolo do Cordeiro escreverá são muitas coisas que viste, e eis que verás as restantes. Mas as coisas que vires de agora em diante não escreverás, pois o Senhor Deus ordenou ao apóstolo do Cordeiro de Deus que as escrevesse. E tem havido também outros a quem o Senhor mostrou todas as coisas, e eles escreveram-nas. E elas estão seladas para serem reveladas em sua pureza à casa de Israel, no devido tempo do Senhor, de acordo com a verdade que está no Cordeiro. E eu, Nefi, ouvi e testifico que o nome do apóstolo do Cordeiro era João, segundo a palavra do anjo. E eis que eu, Nefi, fui proibido de escrever o restante das coisas que vi e ouvi. Por conseguinte, o que escrevi me é suficiente, e eu escrevi apenas uma pequena parte das coisas que vi. E testifico que vi as coisas que meu pai viu, e o anjo do Senhor deu-mas a conhecer. E agora termino de falar sobre as coisas que vi, enquanto estava arrebatado no Espírito. E se todas as coisas que vi não estão escritas, as que escrevi são verdadeiras. E assim é. Amém.